Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a aula falando sobre monômios. Então, a gente vai falar sobre monômios, adição, subtração, multiplicação e divisão de monômios, certo? Então, a gente vai começar a aula falando de uma situação aqui. Então, vamos supor que eu quero comprar 3 cadernos, mas eu não sei o preço deles, certo? Então, como que eu vou fazer para determinar o quanto que eu vou gastar? Eu preciso ter uma ideia de quanto eu vou gastar. E o que eu posso fazer para saber mais ou menos quanto que eu vou gastar? Então vamos lá. Então o preço do caderno a gente não sabe, certo? Então vamos chamar o preço dos cadernos por uma variável, um valor que a gente não sabe, certo? Então vamos chamar de x. Então vamos chamar de x o preço do caderno, certo? Então x é o preço de cada caderno, beleza? Beleza. Quantos cadernos eu quero comprar? 3. Então, eu vou ter o valor de x 3 vezes, certo? Que eu vou usar para comprar os 3 cadernos. Então, eu vou ter 3 vezes x, certo? Então, esse é a expressão que eu vou usar para saber o quanto que eu vou gastar comprando 3 cadernos. Normalmente, a gente omite esse pontinho, o pontinho da multiplicação, certo? Então, a gente vai chamar apenas de 3x, certo? Que é 3 vezes o valor do caderno, ok? Beleza, então, para a primeira situação, a gente sabe como fazer. E agora, e se eu quiser comprar mais uma caneta que custa R$ 1? Então, quanto que eu vou gastar? Então, eu vou gastar o preço que eu vou pagar pelo caderno, que vai ser 3x, certo? Que a gente já determinou aqui em cima, mais R$ 1, que é o valor da caneta, certo? Então, se eu quero comprar 3 cadernos, o valor que eu vou pagar é 3x, porque x é o preço de cada caderno. E se eu quiser comprar, além disso, mais uma caneta, então eu vou pagar 3x mais 1, certo? Então, vamos ver agora, a gente já falou sobre monômios aqui, certo? Então, vamos ver o que significa monômio de fato. Então, ó, monômio é uma expressão algébrica formada pela multiplicação de duas variáveis ou de um número real e uma variável. Então, aqui eu coloquei duas que normalmente a gente vai ver com... Opa, tá fora aqui. Normalmente a gente vai ver com duas variáveis, mas pode ser mais, tá? Então, isso que é um monômio. Então, a gente aqui tem dois exemplos, ó. 2x e o ax. Mas e aí, professora? Por que você colocou essas setinhas aí? Porque todo monômio, ele tem duas partes, certo? Então, uma parte é o nosso coeficiente, que chama a parte numérica, e a outra é a nossa variável, que é a nossa parte literal. Então, o valor que a gente sabe, o número que a gente tem, é a nossa parte numérica. Ou seja, é o nosso coeficiente. Então, sempre que eu falar sobre coeficiente, é o valor que acompanha a nossa variável, certo? Então, aqui a gente já sabe, o valor que a gente desconhece se chama parte literal. E ela é mais conhecida como variável, incógnita, certo? Então, é o valor que a gente desconhece. E para esse exemplo aqui, ó, que a gente tem AX, a gente conhece algum desses valores? Por enquanto não, né? Então, a gente tem dois valores desconhecidos. Então, a gente tem duas partes literais. Então, o nosso A é uma parte literal. E o nosso X também é uma parte literal. Certo? Isso quer dizer que a gente não tem uma parte numérica? Não, né? Por quê? Porque quando a gente não tem nada aqui multiplicando, quer dizer que o nosso valor oculto é 1. Por quê? 1 vezes qualquer coisa é essa coisa mesmo. Então, se eu tenho AX e eu tiver 1 vezes AX, beleza, é a mesma coisa. Então, quando não aparece nada na frente, a gente assume que o coeficiente, ou seja, a nossa parte numérica, é igual a 1, certo? Ok? Então, lembrando, parte numérica, coeficiente. Parte literal,
variável. Nesse caso aqui, a gente tem duas variáveis. Ok? Ok. Então, vamos para algumas outras considerações. Então, vamos lá. Aí, vamos lá. Importante. Então, a gente pode ter monômios nulos. Então, um monômio é nulo quando ele tem o coeficiente igual a zero. Por exemplo, se a nossa variável for x, a gente pode ter 0x ou 0ab, 0y, certo? É quando o nosso coeficiente é zero. Então, o nosso monômio é nulo. Então, aqui a gente tem 3 monômios nulos, certo? E a nossa parte literal aqui é o x, as nossas partes literais aqui é o AB, a nossa parte literal aqui é o y, ok? Beleza. Agora a outra parte. Monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? Monômios semelhantes possuem a mesma parte literal e o mesmo coeficiente. Então, vamos para alguns exemplos. Então, se eu tiver 2x e x, vamos perceber aqui que, ó, qual que é a nossa parte literal no 2x? É o valor de x, certo? E a nossa parte literal de x é x. O coeficiente deles é igual? É, né? Porque quando não tem nada, quer dizer que o coeficiente é igual a 1. Então, quer dizer que esses dois monômios são semelhantes, certo? Vamos para outro exemplo aqui. Ó, menos 2y à quarta e 3y à quarta. Vamos lá ver se isso aqui é semelhante. A parte literal de menos 2y à quarta é y à quarta, certo? E a parte literal de 3y à quarta é y à quarta. Então, a gente tem as mesmas partes literais. Qual é o expoente? 4. Nos dois. Então, eles têm o mesmo expoente. Ou seja, eles são semelhantes. Ok? Beleza. Outra consideração aqui agora. Todo número real é um monômio sem a parte literal. Por quê? Se eu tenho o número 2, por exemplo, e eu não tenho o valor de x, isso daqui é um monômio, certo? Só que ele não tem a parte literal. Apenas isso. Qualquer valor real, ele é um monômio sem a parte literal, sem a variável, ok? Todo monômio formado apenas por variáveis possui coeficiente igual a 1, que é o caso que a gente viu anteriormente aqui, né? Ó. Aqui, ó. O monômio, ele não tinha a parte numérica. Mas como a gente sabe que ele multiplicado por 1 vai ser sempre ele mesmo, então a nossa parte numérica é sempre igual a 1. Ou seja, todo monômio formado por apenas variáveis possui coeficiente igual a 1. Ok? Beleza, então vamos aqui para alguns exemplos. Então, ó. Indique o coeficiente e a parte literal dos monômios a seguir. Então, a gente tem 3 monômios, vamos determinar o coeficiente e a parte literal de cada um. Então, ó, eu vou chamar de... Eu vou colocar aqui embaixo uma legendinha, tá? De parte literal como PL, para ficar mais fácil. E vamos chamar de PN, a nossa parte numérica. Nossa parte numérica. Lembrando que a parte literal são as nossas variáveis. E a nossa parte numérica é o nosso coeficiente. Ok? Então, vamos usar PL ou PN para facilitar para a gente. Ok. Qual é a nossa parte literal aqui nesse monômio? Quais são as nossas variáveis? Então, a nossa parte literal é aqui, ó. No caso, a gente tem duas partes literais, né? Então, a ao quadrado C é a nossa parte literal. E qual é a nossa parte numérica? É o valor que a gente tem, que está multiplicando a nossa parte literal. Então, 1/3 é a nossa parte numérica. Simples, né? Muito fácil. Acabamos aqui. Agora, vamos para cá, ó. Qual é a nossa parte literal? Quais são as nossas variáveis? As nossas variáveis são
A e B. Tá? Então, a nossa parte literal é AB. E qual a nossa parte numérica? Qual o nosso valor aqui? Quando não tem nada, é igual a 1, certo? E quando tem o menos aqui? Menos AB é o mesmo que tivesse menos 1 vezes AB, certo? Então, o menos 1 é a nossa parte numérica. Então, o nosso coeficiente é menos 1 e é a nossa parte numérica, ok? Próximo aqui. 3x² y. Qual é a nossa parte literal? São as nossas variáveis. Então, as nossas variáveis é x² y. Então, essa é a nossa parte literal. Qual é o número que a gente está multiplicando essas variáveis? É o número 3. Então, o 3 é o nosso coeficiente, ou seja, é a nossa parte numérica. Ok? Então, é isso. Para identificar coeficiente parte literal, ou parte numérica e parte literal, ou parte numérica e variável, tá? A gente determina desse jeito. Parte literal, as nossas variáveis. Parte numérica, o valor que está multiplicando essa variável. Então, vamos para o próximo exemplo, um próximo exercício. Quais das alternativas apresentam monômios semelhantes? Então, vamos analisar uma por uma e vamos assinalar quais delas são alternativas que possuem monômios semelhantes. Então, lembrando que monômios semelhantes, eles precisam ter a mesma parte literal e o mesmo expoente, certo? Então, ele precisa ter a mesma variável e o mesmo expoente. Então, vamos lá. Aqui na A, qual é a nossa variável aqui? É A, né? Nossa variável aqui, a gente tem 3A ao cubo e A ao cubo. Então, ó, no 3A ao cubo, qual é a nossa parte literal? O A. No A ao cubo, qual é a nossa parte literal? A. Então, a nossa variável é a mesma. Vamos verificar agora se o expoente é o mesmo. Nosso expoente aqui é 3 e aqui é 3. Então, eles são monômios semelhantes, tá? Então, vamos assinalar aqui. Vou colocar aqui embaixo. Que são semelhantes. Ok. Agora vamos para B. Na B, a gente tem 1/2x² e 1/5 x à quinta potência. Então, vamos analisar. Qual é a nossa variável aqui? A nossa variável é x, certo? Nossa variável é x. E o nosso expoente em cada uma delas? No primeiro monômio é 2 e no segundo monômio é 5. Então, a gente não tem o expoente igual nos dois monômios. Então, a gente não tem uma semelhança. Então, eles não são semelhantes. Certinho? Beleza, então esses daqui não são semelhantes, a gente não vai assinalar. Vamos para o último aqui, ó. A gente tem x sobre 10, x décimos, e 10x. Qual é a nossa variável? Nossa variável é x. Qual é o expoente de cada uma delas? Aqui é 1, né? Quando não tem nada, é 1. E aqui também é 1, porque não tem nada, então a gente considera como 1. Então, a gente tem a mesma variável e a gente tem os mesmos expoentes. Ou seja, eles são monômios semelhantes. Então, a gente vai assinalar também. E eu vou colocar aqui que eles são semelhantes. Ok? Então, vamos agora para adição e subtração de monômios. Então, a gente tem agora, a gente vai trabalhar com adição e subtração de monômios, certo? Então, vamos lá. O que a gente precisa pensar? Quando a gente vai somar ou subtrair monômios, a gente vai manter a parte literal, certo? E fazer a operação que se pede com os coeficientes. Só isso. A gente vai unir ou separar o que a gente pode e vai somar, subtrair os coeficientes. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, A mais A mais A mais B menos C. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A e A, eles são semelhantes, né? Não são? Porque, ó, tem a mesma variável e o mesmo expoente. Então, a gente pode fazer a operação com eles. Então, o que a gente vai fazer? Quando não tem nada na frente, é igual a 1. Então, a gente vai somar apenas os coeficientes.
Então, qual é o coeficiente do primeiro aqui? É 1. Está somando. Qual é o coeficiente desse segundo? Também é 1. Estamos somando. Qual o coeficiente do segundo? É 1. Pronto. E a gente coloca ele aqui do ladinho. Beleza? Depois, ele está somando com mais esses monômios aqui. Mas esses monômios aqui não são semelhantes a nenhum desses daqui. Por quê? Porque eles não têm a mesma variável. Aqui é A, aqui é B. Então, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez aqui com o B e depois com o C, certo? Então, aqui ele está somando também. Qual é o coeficiente desse B aqui? É 1. E qual é o coeficiente deste? Também é 1. E a gente coloca ele aqui. Acabaram os Bs, né? Ok. O menos C, ele tem com o que ser somado? Tem algum outro monômio que é semelhante a ele nessa conta? Não, né? Então, a gente vai manter ele aqui do ladinho. Belezinha? Ok. O que a gente vai fazer agora? Só fazer a continha aqui, somar o que a gente tem que somar. 1 mais 1 mais 1, 3A, mais 1 mais 1, 2B, e o C a gente não vai mexer, porque não tá pedindo para fazer nada. Então, o que a gente fez aqui, ó? Vamos perceber. Quantos As a gente tem? A gente tem 1, 2, 3. 3 As. Mais, a gente tem 2B. Mais 2B. E a gente tem menos C. Pronto, agora a gente tem 3 monômios. Eles são semelhantes? A gente pode juntar eles? Não, né? Porque, de fato, eles não são semelhantes. Então, eles vão ficar assim mesmo. Então, essa é a nossa expressão, que é igual a essa daqui. Então, a gente uniu, juntou os monômios, transformou a soma em multiplicação, ok? Beleza. Então, vamos para esse próximo aqui, ó. Então, a gente já sabe que a gente tem que colocar, reservar a nossa variável e fazer as operações apenas com os coeficientes. Então, vamos lá. Aqui a gente tem x ao quadrado mais x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos y ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, vamos unir o que a gente pode unir aqui nos monômios semelhantes. Então, a gente tem x ao quadrado e x ao quadrado. Vamos juntar esses dois, né? Então, qual é o coeficiente desse daqui? 1. E esse daqui é 1 também, eles estão sendo somados. Então, é 1 mais 1, x ao quadrado. Ok? Mas, agora a gente vai fazer com o y. Qual é o coeficiente do y aqui? É menos 1. E o coeficiente do y aqui é menos 1 também. E aqui é 1, é mais 1. Beleza, e a gente fez isso com o y ao quadrado. Ok, então vamos fazer agora as continhas apenas com os coeficientes. 1 mais 1, 2, e ele está acompanhando o x ao quadrado, mais, eu devo 1. Eu devo 1 de novo. Então, eu estou devendo 2. Só que eu pago 1, que eu tenho 1 comigo, então eu vou usar para pagar minha dívida. Então, eu tenho menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Então, eu vou continuar devendo 1, certo? Então, vai ser menos 1 que acompanha o y ao quadrado. Então, aqui, ó, vamos retomar. Menos 1 é igual a menos 2. Menos 2 mais 1, eu devo 2. E pago 1, eu vou continuar devendo 1, ok? Então, a gente pode melhorar isso daqui, né, ó. Esse daqui a gente não vai mexer mais, que é 2x ao quadrado. Quando a gente tem mais com menos, a gente continua com menos. Lembra da regrinha? Vamos lá. Regrinha. Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Certo? Então, aqui a gente tem mais com menos, que o resultado é menos. Lembra que eu disse que quando a gente tem 1 aqui, a gente pode omitir ele? Então, isso daqui é o mesmo que 2x ao quadrado menos y ao quadrado. Ok? Certinho. Então, vamos para o próximo. Então, aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui, ó? 4a ao quadrado mais 2a ao quadrado mais 3a ao quadrado. Então, a gente tem monômios onde a parte literal é a ao quadrado. Então, ó, eles são semelhantes, né? Então, o que eu tenho que fazer? A operação com os coeficientes. Qual o coeficiente desse a aqui?
é 4. E deste daqui é mais 2. E este daqui é mais 3. E eles estão com a parte literal a ao quadrado. Então, basta a gente fazer a continha agora com os coeficientes. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9 a ao quadrado. Ok? Perfeito, esse a gente acabou. Então, vamos para o quarto e não menos importante. Mesma coisa aqui, ó. A nossa parte literal é K, né? Então, a gente tem 48K mais 20K menos K. Então, vamos fazer a continha com os coeficientes. Coeficiente desse daqui, 48. Coeficiente desse, mais 20. Coeficiente desse, menos 1. Tudo isso acompanha a parte literal K, a variável K. 48 mais 20 é 68. 68 menos 1, 67K. Pronto, só isso, muito fácil, né? Então, adição e subtração, a gente vai fazer a operação apenas com os coeficientes, ok? Belezinha. Então, agora vamos para a multiplicação de monômios. Então, agora chegou a partezinha mais difícil. O que a gente vai ter que fazer na multiplicação de monômios? Na multiplicação de monômios, a gente vai multiplicar os coeficientes e depois a gente vai multiplicar as partes literais, as variáveis, entre elas mesmo. Então, a gente vai ter que fazer um rearranjo. Rearranjo, o que é isso? A gente vai arrumar direitinho para depois a gente fazer a conta, certo? Então, vamos lá. Vamos multiplicar. A gente tem aqui, ó, no primeiro, 2x ao cubo vezes 30x. Então, vamos colocar tudo que é coeficiente junto e tudo que é variável do outro lado junto do outro lado. Então, a gente vai ter 2 vezes 30, que, ó, são os dois coeficientes, isso vezes x ao cubo vezes x, certo? Então, ó, a gente arrumou de uma forma para ficar mais fácil, certo? Então, ó, o que a gente vai ter aqui, ó? 2 vezes 30 é igual a 60. Vezes x ao cubo vezes x. Então, a gente tem aqui, ó, uma multiplicação de potências com base igual. O que a gente faz na multiplicação de potências? A gente mantém a base e soma o expoente. Aqui é 3 e aqui é 1, né? Então, vai ficar 3 mais 1. Ou seja, isso é igual a 60 vezes x elevado a 4. 3 mais 1 é igual a 4. Fácil, né? Então, nesse a gente só tem que colocar coeficientes perto e as variáveis uma perto da outra também. Belezinha. Próximo. 20x ao quadrado vezes menos 7x. Então, ó, quando a gente tem parêntese aqui, é porque a gente vai ter duas operações, ó, juntas, certo? Então, para separar, a gente tem que colocar o parêntese. Como aqui é menos 7, então a gente precisa colocar o parêntese aqui, ok? Beleza, então vamos resolver essa daqui. Vamos colocar coeficiente junto com coeficientes. Então, aqui a gente tem 20 vezes menos 7. 20 vezes menos 7. Beleza, agora a gente vai colocar junto as partes literais. Aqui é x ao quadrado e aqui é x, certo? Pronto, agora é só fazer continha. Então, ó, 20 vezes menos 7, então vai dar menos 140. Por quê? Mais com menos, menos. Ok? Beleza, regrinha de sinal normal. 20 vezes 7 é igual a 140. Multiplicação de potências de mesma base, a gente vai manter a base e vai somar os expoentes. Então, aqui a gente vai ter menos 140 vezes x elevado a 2 mais 3, vezes x elevado a 2 mais 1 vezes x elevado a 3, então, certo? Como aqui o nosso expoente é 2 mais 1, isso é igual a 3. Certo? É tranquilo, né? Fala a verdade. Então, vamos para o próximo. Vamos colocar de novo coeficiente perto de coeficiente, variável perto de variável. 10 vezes 8, porque aqui o coeficiente é 10 e aqui é 8, vezes x vezes y. Olha lá. Então, vamos lá agora. Vamos fazer a multiplicação com os coeficientes. 10 vezes 8 é igual a 80. Aqui, a gente vai ter uma multiplicação.
Só que eles não têm a mesma parte literal, certo? Então, eles não podem ser juntados, entre aspas. Eles não podem ser multiplicados. Então, a gente vai manter eles como eles estão. Então, a resposta desse daqui é 80xy. Quando a gente não consegue juntar, é só manter do jeito que tá. Ok? Beleza, agora vamos para uma das partes mais chatas, além das continhas, que é a nossa divisão de monômios. Então, a gente tem multiplicação, soma, subtração, então a gente tem que ter a divisão também, né? Então, vamos lá. O que eu aconselho vocês a fazerem? Vamos sempre dividir, transformar a divisão em fração, que vai ficar muito mais fácil, certo? Lembrando que toda divisão é uma fração. O primeiro número da divisão é sempre o numerador, e o segundo número da divisão é sempre o denominador. Então, ó, o que a gente tem aqui? A gente tinha 100b dividido por 5b. Então, a gente transformou na fração 100b dividido por 5b. Daqui, a gente vai separar o que tem coeficiente só e o que tem só variável. Então, ó, qual é o coeficiente daqui, da parte de cima, do numerador? É 100. Qual é o denominador? Aqui, o coeficiente do denominador é 5, certo? Beleza, a gente separou numa fração. Aí, a gente tem que lembrar de colocar sempre a outra fração também. Qual é a variável do numerador? É b, então ele vai ser a variável aqui também. E a variável do denominador aqui também é b. Ok, pronto, a gente separou em duas frações que a gente consegue resolver agora. Então, ó, 100 dividido por 5, vamos no nosso rascunho aqui. Ó, 100 dividido por 5, 1 a gente não consegue dividir por 5, 10 a gente consegue. 5 vezes que número dá 10? 5 vezes 2, né? 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. A gente vai abaixar o zero aqui. Não dá para fazer nada com ele. A gente coloca o zero no coeficiente. Então, 100 dividido por 5 é igual a 20. Então, aqui, ó, 100 dividido por 5 é igual a 20. Agora, aqui, ó, na nossa outra fração com variáveis. Então, aqui a gente tem divisão de potências de mesma base, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai manter a base. Como a gente está na divisão, a gente vai subtrair os expoentes. Qual o expoente deste daqui? É 1, porque não tem nada, né? Então, a gente considera como 1. E o expoente desse daqui também é 1. Então, vai ficar 1 menos 1, certo? Ou seja, a gente vai ter 20 vezes b, 1 menos 1, 0. Então, a gente vai ter 20 vezes b elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, a gente tem 20 vezes 1, que isso daqui é igual a 20. Ficou meio apertadinho, mas tudo bem. Então, ó, o que a gente pode perceber? Ó? B dividido por B, um número dividido por ele mesmo é sempre igual a 1, certo? Então, nessa continha aqui, a gente vai ter que o resultado é 20, ok? Perfeito. Então, vamos lá. Próximo aqui. Eu vou fazer aqui embaixo para caber na folha inteira, tá? Então, vamos dividir aqui também, vamos separar. Então, a gente tem o primeiro número é o numerador, então é 123a ao cubo, dividido, o segundo número é o denominador, menos 3a elevado à quinta potência, certo? Ok. Da mesma forma que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui também. Então, vamos deixar em uma fração todos os coeficientes e na outra fração só as variáveis. Então, ó, o coeficiente do denominador é 123. O coeficiente do denominador é menos 3. Vezes as variáveis. A variável do numerador é a ao cubo. A variável do denominador é a quinta. Certo? Pronto, agora a gente vai fazer as continhas. Lembrando que, olha aqui, a gente tem um número positivo dividido por um número negativo. Mais com menos é menos, certo? A gente já resolveu o problema desse sinalzinho aqui de menos. Ok, então, a gente tem 123 dividido por 3. Vamos lá no nosso rascunho fazer a continha.
123 dividido por 3. 1 a gente consegue dividir por 3? Não, né? E 12 a gente consegue? Consegue. 3 vezes que número dá 12? Vamos lá. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. 12 menos 12, 0. A gente vai abaixar o 3. Que número vezes 3 dá 3? 1, né? Então, 1 vezes 3, 3. 3 menos 3, 0. Então, 123 dividido por 3 é igual a 41. Então, essa divisão aqui é igual a 41. Como a gente tinha um número negativo, então isso é igual a menos 41, ok? A gente agora tem que resolver a parte com as variáveis, né? Então, a gente tem divisão de potências de mesma base. Então, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Então, vai ser 3 menos 5. Então, o que a gente vai ter? Menos 41 vezes A elevado a quanto? 3 menos 5. Eu tenho 3 e eu devo 5, então eu vou continuar devendo 2, né? Então, o resultado seria menos 41 vezes A elevado a menos 2. Certinho? Lembrando que, como a gente tem uma potência com expoente negativo, a gente pode transformar ela numa fração. Então, a resposta poderia ser essa, tá? Essa é a resposta correta. Como também poderia ser essa daqui, ó. Certo? Que isso é o mesmo que menos 41 elevado a ao quadrado. Por que eu fiz isso daqui, ó? Quando eu tenho a elevado a menos 2, é o mesmo que fazer 1 sobre a elevado a 2. Então, a gente passa ele para o denominador e retira o sinal de menos do expoente, certo? Então, a gente vai ter a multiplicação de um número por uma fração. Então, basta fazer o número vezes o numerador dessa fração. Então, menos 41 vezes 1 é igual a menos 41 dividido por a ao quadrado. Então, as respostas podem ser essa ou qualquer uma dessas duas. Ok? Perfeito. Agora, vamos para a última, né? Que a gente está acabando. Então, ó, vamos transformar novamente em uma fração. O primeiro número é o numerador, então vai ser 10x dividido por segundo número não. Primeiro monômio é o numerador, o segundo monômio é o denominador, que é 2y. Então, vamos separar agora em duas frações. Uma fração de coeficiente, uma fração de variável. O coeficiente deste monômio, do monômio do numerador, é 10. Do denominador é 2. Variável do numerador é x, variável do denominador, y. Beleza. 10 dividido por 2 é igual a 5. E olha aqui, ó, a gente tem uma divisão de potência, só que com base diferente. Então, a gente pode fazer o que a gente fez aqui, por exemplo? Não pode, porque a gente não tem a base igual. Então, a gente vai manter do jeito que tá. Certo? Porém, como a gente fez isso daqui também, ó, que a gente transformou o numerador, o expoente, que é negativo, em uma fração com o expoente não negativo, com o expoente positivo, a gente pode fazer o mesmo aqui. Então, uma resposta pode ser essa e outra resposta pode ser essa daqui, que é 5x y elevado a menos 1. Por quê? O y aqui não tem nada no expoente, né? Então, é como se ele tivesse 1. Então, quando eu vou fazer ele jogar ele para cima, o expoente dele vai mudar o sinal. Então, vai ficar menos 1, certo? Ó, passou uma moto aqui na rua agora. Então, essas duas respostas estão corretas. Por quê? Se eu fizesse o contrário, se eu tivesse isso daqui, e eu quisesse transformar ele num expoente que não fosse negativo, então eu ia colocar ele numa fração, onde o numerador é 1, e o denominador é o mesmo com o expoente positivo. A gente aprendeu isso no primeiro bimestre, lembram? Que quando a gente tinha expoente negativo, a gente transformava uma fração com o numerador igual a 1 e o expoente do denominador ia ser sempre positivo, certo? Então, a divisão de 10x por 2y é igual a 5x dividido por y ou igual a 5xy a menos 1.
Ok, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Podem me chamar a qualquer momento. Estou à disposição para qualquer coisa. Beijão, até o próximo.